amigos, bem-vindos a mais uma videoaula de pintura a óleo com o Diego Cortes. Nesta videoaula nós iniciaremos a pintura de uma tela com uma paisagem de um rio com rochas, água cristalina e belas árvores. Eu tenho aqui atrás uma tela preparada. Essa na verdade era uma tela que eu já tinha utilizado antes, tinha feito uma pintura que eu não tinha gostado e decidi que eu utilizaria essa mesma tela para fazer uma nova pintura. Para isso, eu precisei apenas tomar o cuidado de preparar toda a superfície da tela com uma base acrílica branca, fosca. Lembrando que a gente não pode utilizar exatamente a tinta acrílica porque ela deixa uma camada plastificada que dificulta a pintura. Por isso, utilizei uma base acrílica que você pode encontrar em qualquer casa de pintura. Deixei também, aproveitei já que eu precisei refazer toda a preparação da tela, eu utilizei também um marcador para deixar algumas texturas na tela, para que fique dê um ar mais diferenciado para a pintura, e até para ressaltar um pouco as rochas. Eu utilizei apenas um rolo de textura que você também consegue encontrar esse rolo em qualquer casa de pintura. Utilizei um rolo de textura como se fosse uma textura de parede, que vai dar um efeito legal depois que a gente terminar de fazer a tela. O primeiro passo que nós temos para fazer agora é passar o motivo à tela. Isso eu vou fazer aqui agora e vocês vão poder observar como eu faço. Eu vou utilizar um pincel chato número 4 e vou utilizar a tinta terra natural. Terra de siena natural, na verdade. E nós iremos começar a fazer toda essa pintura. Então para isso vou apenas rabiscar a tela com a tinta para saber mais ou menos onde é que a gente vai colocar cada elemento. Nós vamos ter um rio de águas cristalinas, algumas rochas nele, água caindo e as árvores aqui ao redor. Então vou deixar o terreno já preparado e vocês vão poder observar isso aqui na tela, ok? Bom pessoal, esse aqui é o resultado final. Eu já passei todo o motivo da tela com a tinta terra de siena natural. Eu escolhi essa cor porque a terra de siena tem uma cor bem clara e vai facilitar quando eu começar a transferir a cor do rio, a cor da vegetação para ela. Lembrando que eu preciso que isso seque primeiro. Por que a gente precisa que seque a tinta primeiro? Se eu for, por exemplo, trabalhar com verde muito claro aqui no fundo, ou um tom mais azulado como nós vamos fazer lá em cima, na parte mais distante da vegetação, o que vai acontecer é que a tinta vai misturar e nós vamos perder o tom da tinta que a gente está trabalhando. Essa é uma dica muito importante que eu sempre costumo falar para as pessoas que estão começando a pintar agora, é que se você está trabalhando com tinta óleo, que é ao contrário da tinta acrílica, a tinta acrílica ela seca muito rápido, a tinta óleo não seca tão rápido assim. Então se você tem, digamos, uma vegetação mais escura no fundo, ou todo o preparo do rio já feito, e a tinta ainda está molhada e você quer apressar um pouco o serviço e fazer as pedras logo, corre o risco de você tocar na tinta que está molhada e borrar todo o restante. Então por isso a gente precisa esperar que seque primeiro. Outra dica importante é que a gente sempre deve começar a pintura do último plano, ou seja, do plano que está mais distante do observador, bem mais lá no fundo, para depois fazer os planos da frente. Por que isso? É muito mais fácil você, com o plano de fundo já feito, riscar uma folhagem por cima, ou um galho por cima, do que você fazer todo o galho e tentar pintar o fundo depois. Corre o risco de você borrar tudo ou passar a tinta por cima de onde você já tinha pintado. Então por isso a gente começa a trabalhar sempre do último plano para o primeiro plano. Evita que você deixe falhas no quadro, como pode acontecer muito, você fazer uma coisa bem detalhada aqui, próximas aos galhos das árvores, e fica aquela partezinha branca da tela lá, porque você ficou com medo de pintar muito próximo e borrar. Então, fazendo isso, você pintando do último plano para o primeiro plano, você facilita. Por exemplo, nós vamos começar com esse plano aqui do fundo, a vegetação lá no fundo, a mais distante, Depois nós vamos fazer todo o rio. Por que o rio? Porque toda a folhagem
na lateral, as pedras, aparecem por cima do rio, né? Então a gente vai preparar todo o rio primeiro, para depois trabalhar essa folhagem que está aqui aproximado. A gente até pode pegar essa área aqui, que é toda de vegetação, e fazer também, junto com o rio. Porque aqui não vai influenciar nesse aspecto, mas a gente precisa primeiro já ter o rio todo pronto, para depois a gente fazer as rochas, fazer as sombras, fazer a iluminação, a folhagem que cai por cima do rio. Tudo isso precisa ser feito depois. Então o nosso próximo passo, que é o que nós vamos vir a seguir, é exatamente a pintura desse background, né, aqui atrás, aquela parte mais de fundo. Nós vamos fazer com que dê a impressão de que ele está distante, ou seja, esbranquiçando. A gente vai utilizar uma tonalidade para a vegetação lá no fundo um pouco mais azulada, que, como você pode perceber na própria natureza, quanto mais distante uma vegetação está do observador, ela tende a ficar um pouco mais azulada, né, um verde um pouco mais musgo, né, esbranquiçado mais para o fundo. E é esse efeito que nós vamos fazer lá em cima. E posteriormente nós vamos continuar fazendo no rio. Então vamos continuar assistindo, que vocês vão poder ver todas essas dicas, ok? Pessoal, aqui já está o primeiro plano terminado. Eu fiz como havia planejado já a parte mais distante, que é do observador, que é aquela que vai ficar realmente bem no fundo, bem distante. Ela já está iniciada. Posteriormente, depois que a tinta toda secar, eu vou aplicar ainda uma camada, uma veladura, ou então vou trabalhar com pincel seco para esbranquiçar mais esse fundo aqui, para dar a sensação de distância para o topo das folhas, para ficar uma coisa mais bem elaborada. Desse outro lado aqui, que vocês podem perceber, são árvores também que vão ficar no primeiro plano. Quando a gente terminar, quando a gente concluir o quadro por inteiro, elas quase não vão aparecer, porque vai ter muita vegetação ainda aqui na frente, mas é necessário que se faça bem feito, exatamente para que a qualidade do quadro fique boa. Então, o nosso próximo passo agora vai ser exatamente concluir o rio. Nós vamos pintar todo o rio. E podemos já inclusive marcar toda essa área aqui de baixo, onde vai ter uma grama, uma vegetação mais rasteira. Nós já vamos poder marcar isso. Vamos deixar só os entremeios aqui dos veios das árvores que vão aparecer. Se você pode até, se preferir, pintar tudo, mas você vai perder a referência das árvores depois. Mas você pode fazer com lápis dermatográfico depois, um lápis dermatográfico, e passar por cima, não tem problema nenhum. Eu vou optar por deixar já os veios já prontos, para depois eu pintar por cima as árvores, para ficar mais fácil também de eu saber onde é que elas estão. Elas vão cobrir também essa parte aqui de cima, elas vão sair galhos para cá e tudo mais. Então nós vamos continuar com o rio aqui. Nós vamos fazer a primeira etapa do rio, que é a parte do fundo. É uma técnica muito interessante de se fazer,
para dar aquela impressão de que a água é transparente, não passa na verdade uma ilusão de óptica, né? Nós vamos pintar todo o fundo como se fosse seco, só que de um tom escuro, de um tom mais escuro, e as pedras que estão fora da água, elas vão utilizar o mesmo tom que está aqui embaixo, só que um pouco mais claro. Aí vai dar aquela sensação de que a água é transparente. E vamos também, em alguns pontos onde a água faz maior volume, acrescentar claridade, um pouco de branco, um pouco de azul, uma mistura. Vocês vão poder ver quando nós formos começar a fazer isso. E o efeito que dá da transparência da água fica muito bonito. Então na próxima videoaula nós iremos continuar assim. Vamos fazer todo o rio, essa área aqui do rio, e vamos preencher esse outro lado aqui onde vai ficar a vegetação rasteira, que é a grama e outras pedras e outras coisas mais. Para aí sim a gente começar a detalhar o quadro de fato. O primeiro passo sempre é fazer uma base. É você ter uma preparação da base do quadro para depois ir acrescentando detalhes sobre detalhes. Lembrando que sempre que você for fazer isso, a gente tem que ter a tinta que está no fundo seca. Ou seja, isso aqui deve demorar 3 ou 4 dias para secar. Ao ponto de toque, você passar a mão e ela não borrar mais. Aí você pode aplicar outra tinta por cima que você não vai misturar as tintas. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado até agora da videoaula. E nós nos vemos na próxima videoaula, assim que nós iniciarmos a fazer o rio, tá? Até a próxima e muito obrigado, pessoal.